Olá para você que está assistindo esse vídeo. Essa aqui é uma continuidade dos meus relatos de parto, né? Eu já passei por 3 partos e no vídeo anterior eu falei sobre o parto da Bianca, né? Nossa filhinha mais velha, que já tá com 3 anos. E eu expliquei lá por que eu tinha postergado, né, para fazer esse relato de parto. E nesse vídeo hoje eu vou fazer o relato de parto da Clara, a nossa segunda filhinha, e que foi bem inusitado. Se você não assistiu o vídeo do relato de parto da Bianca, volta lá e assiste. Eu vou pedir para o Paulo César deixar linkado aqui, né, para você poder assistir e acompanhar toda a sequência, entender várias coisas, né, que às vezes eu falei num outro vídeo e que vai fazer sentido aqui também. Então, quando a Bianca estava com 7 meses, se eu não me engano, eu engravidei da Clara. E aí eu tinha tido uma experiência anterior com a minha obstetra de ela não estar no parto, ela não atender as ligações, não responder as mensagens. E a gente já tava ali ganhando o neném, nem sabia e não tava tendo apoio. Eu falei, não quero isso. Vou procurar outro médico. Isso porque no da Bianca, ela já era a minha segunda obstetra, né? E aí fui atrás de outro médico. Eu já tinha conhecimento de um médico aqui de Goiânia, muito bom, todo mundo fala muito bem. Amigas que acompanharam com ele, né, na gestação e tudo mais. Mas eu tinha um pouco de receio de ter o parto com um homem, sabe? Eu achava, assim, que ia ser muito difícil, que ia ser muito vergonhoso, né, e tudo mais. Mas resolvi nesse doutor. Desde a primeira consulta, amei. Fiquei apaixonada, assim, nossa, que médico experiente. Hoje a gente sabe que ele já fez mais de 6.000 partos. Que boa conduta, sabe? Médico humano, preocupado com a vida da mãe e do bebê também. Então, assim, uma pessoa excelente e um excelente profissional, incontestável. E a gente começou a acompanhar com ele, né? E aí, quando eu descobri que estava grávida da Clara, já estava mais avançadinha, assim, a gestação. Já tinha algumas semanas, então a primeira ultrassom que eu fiz já foi a da Nuquinha, né, que faz com 12 semanas. E aí a gente fez a sexagem fetal, assim como da Bianca, descobrimos que era outra menininha, foi uma alegria, né, meu sonho de princesa sendo realizado ali, ter 2 menininhas para vesti-las iguais e tudo mais, né, então foi uma festa, realmente a gente ficou muito feliz. E continuou aquela preparação para o parto, mas assim, eu mais confiante, mais segura, né? Já era o meu segundo parto. E eu pensando assim, se ia precisar induzir de novo, se ia demorar, né? Eu pensava, não vou, antes de 40 semanas não vou nem me preocupar, porque, né, a Bianca veio de 41 mais 2, mais 3, então tô de boa. E aí foram passando as semanas, né, os dias, os meses, e eu tive diabetes gestacional de novo, então alimentação controlada, tudo regrado. Dessa vez eu acompanhei com endócrino, porque na Bianca eu contei lá no outro vídeo, né, que foi só com a obstetra. E aí eu fazia a medição nos dedos, né, aquela medição da glicose, né, 4 vezes por dia. Então, assim, foi bem regradinho, assim, toda essa parte, né, de controle. A bebê tava crescendo normalzinho, muito bem, não era uma bebê gig, né, e tudo indo muito lindo, maravilhoso, né, engordei 9 quilos também, igual na gestação da Bianca, assim, alimentação bem certinha, coisa mais linda do mundo, aquele acompanhamento gestacional, né, e o neném não tinha intercorrência nenhuma, tava tudo ok. E aí a gente foi falando com o médico, cada consulta do pré-natal ele trazia um tema e tranquilo, assim, a gente já tinha explicado pra ele que o primeiro parto tinha sido, assim, meio, não conturbado, né, essa palavra talvez não se encaixe melhor, mas que tinha sido muito rápido, a gente na inexperiência, né, e ele foi acalmando a gente, conversando e tal, e foi ótimo. Aí
Tava pensando, nossa, será que ela vai nascer em janeiro, no comecinho de janeiro, né? Ou mais pro meio de janeiro? Eu falava, não, ser do meio pro final, porque ele já tá com uns 41 semanas. E aí, um belo dia, eu com 38 semanas, tava brincando com a Bianca lá no playground do edifício que a gente morava, né? E aí começou a chover. E naquilo eu peguei a Bianca e saí correndo com ela, carregando ela com um barrigão, né? Então levando ali 2 crianças comigo. E saí correndo, fui e tal. E fui pra casa e ok, fiquei com aquela sensação, nossa, agora vai nascer, né? Porque eu corri com essa menina no colo. Ah, mas são 38 semanas, então não vai nascer não. E tá bom, fiquei tranquila. Eu precisava terminar alguns projetos, né, que eu estava fazendo. Aí no dia seguinte, não, nesse dia mesmo, nessa noite, se eu não tô enganada, a Bianca já tinha ido para casa dos meus pais para dormir lá, para conseguir terminar uns projetos, né, que eu queria entregar antes que a Clara nascesse. Então, eu sou arquiteta, tava finalizando os projetos e queria entregar, né? Tá bom. Aí no dia seguinte dessa correria da chuva, eu acordei 5:30 da manhã com uma contração. Falei, nossa, né? Uma contração, olha, sem nem estar em trabalho de parto, que coisa, né? Mas tá bom. Aí acordei 5:30, tava com esse incômodo, aí não consegui dormir mais. Aí logo comecei a trabalhar para terminar e entregar. E aí foram vindo contrações. A da Bianca, né, eu contei que eu não tive sinal nenhum antes dela nascer. Da Clara eu comecei a ter essas contrações. E um dia, em alguma semana que eu não me lembro mais, foi tipo com 37 semanas, tava no banheiro escovando os dentes e eu tive uma contração. Eu falei, nossa, né? Então talvez não precise induzir dessa vez, né? E aí, lá com as minhas 38 semanas e 4 dias, depois de ter corrido com a Bianca no colo, acordei com essa contração. Aí passou um tempo, outra contração. Passou mais um tempo, outra contração. Falei, nossa, olha, devem ser os pródromos, né? Que eu tô passando aqui, que legal, né? Dessa vez parece que a gente vai ter, assim, um trabalho de parto mesmo, na sequência, assim, bonitinho, vamos ter pródromos, né, vou ter todas as fases do trabalho de parto, até chegar ao trabalho de parto ativo e depois de expulsivo, né, pensando que coisinha mais linda. E uma coisa interessante de contar aqui é que a Bianca nasceu no dia 19 de agosto, né, e isso foi 2 dias antes do aniversário da minha sogra, que faz aniversário dia 21 de agosto. E é claro, a gente brincava, não, ela vai nascer dia 4 de janeiro, porque são 2 dias antes do aniversário do meu sogro, que é dia 6 de janeiro. Aí a gente ficava com essa gracinha, né? E esse dia que eu acordei 5:30 da manhã com a contração era um dia 4 de janeiro, né? E a gente ficou, oh, será que vai ser mesmo? Tal, meio brincando, eu não, agora eu vou ter pródromos, né? Eu vou ter, sei lá, alguns dias de pródromos, de fase latente e tal. Não vai nascer hoje, não. Aí tá. E uma outra coisa que o Paulo César tinha que fazer gracinha, nossa, a gente podia ter um parto emocionante, né? Que a bolsa rompe e tudo mais, porque no outro foi a doutora que rompeu a bolsa, né? Ela não rompeu sozinha. E eu falo, oh meu Deus, né? Para de ficar pedindo essas coisas, um parto emocionante. Mas enfim, a gente brincava um pouco com essas coisas e eu acordei esse dia com essas contrações. E bem assim, e a minha mãe ainda brincava que ela pedia pra netinha dela nascer quando ela tivesse de férias, que ela é professora, então em janeiro ela tava de férias, ali no comecinho de janeiro, né? Falava, então pode nascer. E eu sentava na mesa para trabalhar, aí começava a vir uma contração, levantava, como a gente morava em apartamento, era bem pequenininho, eu saía do quarto, ia até a área de serviço, assim, para dar aquela aliviada nas contrações e voltava, sentava e ia trabalhar de novo. Até que eu terminei. Acho que era perto ali da hora do almoço.
E eu já tava ficando muito incomodada. E aí foi passando a tarde, eu sentindo aquelas contrações, andando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Mas tá bom, né? Tudo bem. Vamos levando. Eu falei assim, nossa, né? Agora eu vou ter que dar conta, porque da outra vez chegaram todas de uma vez as contrações e achei que não ia dar conta, agora tá vindo devagarzinho, né? Eu tenho que dar. E aí foi continuando, né? Foi passando as horas e eu sentindo dor. E o Paulo César falou assim: você não quer ligar pra doula, né? Aí eu fiquei, não, mas ainda vai demorar, ela vai vir pra cá, coitada, vai ter que ficar esperando aqui, né? Porque ela é uma pessoa muito boa, eu sabia que se ela fosse lá e me visse sentindo dor, ela ia ficar preocupada, ia querer me ajudar nas formas de aliviar a dor, né? Mesmo que se demorasse, tá? Eu falei, não, não vamos chamar ela ainda não. Aí tá, eu me deitei. No que eu me deitei, veio uma contração muito forte, muito forte. Ele falou, né, pra eu deitar, pra descansar um pouco. E essa contração forte, assim, me deu um sentimento. E eu falo assim, meu anjo da guarda conversando comigo. Aí eu falei pra ele, não, chama a doula, pode chamar. E aí ele foi, mandou mensagem pra ela, em pouco tempo ela chegou lá em casa. E nossa, que bênção, porque da outra vez, né, quem viu outro vídeo sabe que não deu tempo da doula me ajudar com nada, assim, para aliviar nenhuma dor, né, de forma não farmacológica. E aí eu tive essa experiência muito positiva já no parto da Clara, né, no segundo parto, que ela chegou e me ajudou. Quando vinha a contração, ela fazia uma pressão assim na lombar, que eu não sei explicar, que parecia que a contração nem doía tanto, sabe? Era um alívio mesmo. Eu falo assim, nossa, nem doeu essa contração. E ela ficava conversando comigo, porque tem a questão da partolândia, né? Eu não tenho isso. Eu não fico... O da Bianca foi o que eu fiquei mais fora de mim, mas eu acho que mais por inexperiência. E assim, mas eu não fico doida demais, assim. Então, durante a contração, eu fico calada, tudo, porque não dá pra ficar falando, né, com tanta dor. Mas depois que ela passa, entre uma contração e outra, eu consigo conversar normal. No caso da Bianca também, por exemplo, eu não tinha mais espaçamento entre contração. Então não dava nem pra eu conversar. No da Clara eu já tive. E aí eu conversava normal com ela falava assim, não, você tá muito consciente, tá muito bem, né? E veio uma contração, eu deitada no sofá, ploc, rompeu a minha bolsa. E eu olhei aquilo ali assim, né? E o Paulo César ficou super animado, ele queria aquilo, né? Que a bolsa rompesse, que fosse um parto emocionante, né? Que ele tinha dito. E tá, a bolsa rompeu, eu fiquei assim, nossa, né? Que legal, que é assim que acontece, e aquela sujeira toda. E, mas tá, a gente sabia que podia levar ainda mais horas, né? Que ela poderia nascer no outro dia. E a gente mantendo contato ali, né, com os nossos pais, contando, né? Minha mãe ficava assim, nossa, cuidado, essa bolsa já rompeu, por que vocês não vão pra maternidade, né? E aí a gente pensando, não precisa ainda, porque as contrações não pareciam tão efetivas, elas não duravam tantos segundos. Que meio que tem uma regrinha, né, que a contração efetiva ela tem que durar 40 segundos, né, 1 minuto, e ela tem que estar de tantos em tantos minutos. Pra mim, essas regras não valem. Sim, eu já entendi, né? Eu passei por 3 partes, eu já entendi que não valem. Porque às vezes eu tô com contrações de 10 em 10 minutos e o menino já tá quase nascendo. Eu já tô com 7, 8 centímetros de dilatação. Então, assim, pra mim isso não vale tanto. Às vezes as contrações não parecem tão efetivas, mas estão sendo. Porque o colo tá afinando, né? O colo do útero e tá dilatando, né? E, enfim, agora eu aprendi isso. E as contrações não pareciam tão efetivas, então a gente não pensou em ir pra maternidade. Eu só falei assim, vou tomar um banho, porque a bolsa rompeu, né? Tô me sentindo suja aqui. Quero tomar um banho, depois até ver eles caindo água quente, né? Melhora um pouco as dores, mas eu não tava sentindo dor demais, assim, pensando, nossa, tá nascendo, né? E é isso que eu vou tomar um banho.
e eu vejo sangue, né? Aí eu terminei, saí do banho, falei pra doula, falei, olha, tinha sangue. Aí ela olhou assim pra mim, tinha sangue? Falei, é. Aí ela, então vamos pra maternidade? Aí já era o santo anjo dela conversando com ela, né? Falando pra ela assim, ó, presta atenção. E aí eu, vai, então tá, então vamos. Até então ela tinha falado que a gente não precisava ir, mas ela tava achando que precisava, então a gente ia. Pegamos as coisinhas que precisava, entrei no elevador. Ai, mas que tanto de contração. E uma senhorinha lá dentro, eu me segurava, eu falava, nossa, se eu der um berrinho aqui, coitada, essa senhorinha vai se assustar demais. E aí a senhorinha lá e a gente descendo e outra contração. Eu acho que no prazo do elevador descer eu tive umas 2 contrações. E eu entrei no carro e aí eu fui atrás com a doula, o Paulo César dirigindo, né? E ele foi indo mais rápido assim. E aí, quem é daqui de Goiânia, eu moro na região sudeste, né? Tava ali próximo ao terminal das bandeiras, o terminal de ônibus, né? E isso era, sei lá, nem 5 minutos do nosso apartamento. E aí eu comecei a falar assim, ai, tá doendo demais, tá doendo demais, tá doendo demais, eu tô querendo fazer força. No que eu senti que eu tava querendo fazer força, eu falei, nossa, tô lembrando, tá muito parecido com quando a Bianca nasceu. A dor, assim, o jeito, sabe? Que tava o meu corpo. E eu falei, e agora? Aí a doula tava sentada no banco, né, de trás comigo, e eu tava meio que sentada de frente pra ela, no colo dela. E eu falei pra ela, preciso fazer força. E ela falou, então faz, não tem como segurar. E ela me contou que até então, ela tava rezando assim, nossa senhora, que dê tempo da gente chegar na maternidade, que dê tempo da gente chegar na maternidade. E aí ela viu e pensou assim, não, nossa senhora, se for da vontade de Deus de nascer aqui no carro, então que dê tudo certo, que ocorra tudo bem. E eu com vontade de fazer força. E assim, os meus partos, né, outra experiência que eu tenho também, porque normalmente o que o corpo faz? Nasce, o bebê assim vai um pouquinho na cabecinha, ele volta, vai mais um pouquinho, volta. O meu não. Eu faço uma força, 2 forças, talvez no máximo umas 3 forças, e o bebê nasce por completo, assim. Até a minha primeira doula brincou, né, que falou assim, nossa, eles escorregam igual o quiabo. E aí nisso, eu fiz mais uma força e eu falei, meu Deus, vai nascer. E aí precisei fazer mais uma força e fiz uma força e a neném nasceu. Dentro do carro, na Avenida T9, aqui de Goiânia, em frente ao prédio da Record, da emissora Record, né? E nisso, a minha doula já tinha falado pro Paulo César, encosta o carro. E ele encostou. Ele já tava indo bem rápido, né, assim, porque a gente já tava entendendo que tava muito perto de nascer, mas a gente queria ainda chegar na maternidade, que é bem longe, assim, da minha casa até a maternidade, sem muito trânsito, vai uns 35, 40 minutos tranquilo. E aí ele encostou, né? No que ele desceu, ela ainda não tinha nascido, que ele abriu a minha porta do carro, ela já estava nos meus braços. Então, pra vocês verem assim como é rápido esse expulsivo, né? E aí ela tava ali, graças a bom Deus, ela chorou. É porque a Bianca não tinha chorado, né? Quem viu também o outro vídeo, viu isso, né? Que a doutora tinha até pedido oxigênio e tal, mas que não precisou, graças a Deus. E ela chorou. E eu olhei e já trouxe ela assim pra perto de mim. O Paulo César, muito sábio, né? Muito inspirado, tinha dado a ideia da gente levar uma toalha, então eu tava com uma toalha branquinha. Então eu tava com ela ali, bem aconchegadinha assim em mim, né? Naquele momento assim, bem extasiada mesmo. E aí o Paulo César ligou pro nosso obstetra, né? A doula já tinha falado pra ele que a gente tava indo pra maternidade, né? Porque tinha um pouquinho de sangue depois que rompeu a bolsa, isso lá depois que eu tomei o banho, né, que eu contei. E aí ele ligou pra ele e falou assim, doutor, nasceu. Ele, nasceu, que coisa boa.
mas tá todo mundo bem? E a gente, aparentemente todo mundo bem, a neném bem. E ele falou, tá bom, tô terminando de chegar na maternidade, vocês terminam de chegar lá também. E aí a gente foi. Paulo César já tava dirigindo, meio que passando na calçada, assim, graças a Deus ele é muito bom motorista e muito consciente. Não fez nada que colocasse ninguém em risco, mas assim, a gente tava realmente apressado agora para chegar lá na maternidade, né? E aí a gente chegou lá, o doutor já tava lá, a esposa dele é pediatra, então ela já tava lá para avaliar a neném. Também ela tava muito bem, tava assim, uma gracinha, mamando bem bonitinho. A história de amamentação com a Clara também é outra, muito diferente. Eu não tive problema para amamentá-la em si, ela sempre mamou bonitinho, nunca tive uma ferida, nada, 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 mas ela era PLV. Então eu precisei fazer bastante dieta, né? Então, assim, sempre acontece alguma coisa, parece, né? Pra gente ser experimentado no amor. E aí ela mamou ali na primeira hora bonitinho, né? Eu, de novo, tive laceração. Eu acho que isso acontece muito por essa questão dos meninos nascerem de uma vez, assim, sabe? Não sei. Parece que a musculatura não fica tão preparada, né? E, enfim, deve ter alguma explicação mais científica para isso, mas essa é a minha impressão, né? Ali como parturiente, como mãe, né? E aí, lá na maternidade, o meu esposo desceu do carro, estacionou lá naquela parte das ambulâncias e chamou, né? Pediu para virem com como fala, gente? Como passa? A cadeira de rodas. E a enfermeira veio e aí ele foi lá no atendente e falou, não, então, é porque a minha esposa ganhou o neném no carro e aí eu precisava dar entrada aqui nos papéis, né, pra internação e tudo mais. E o cara ficou olhando assim, a sua esposa ganhou o neném no carro e você tá nessa calma? Ele falou, mas já nasceu agora, não adianta mais ficar desesperado. E aí foi, assim, as enfermeiras me colocaram lá na cadeira de rodas, eu fui pro apartamento e ali o Paulo César que cortou, não foi o Paulo César, foi a doula, eu acho. Ixi, alguém vai ter que me corrigir aqui com o texto se eu tiver errada. Mas eu acho que foi a doula mesmo, porque o Paulo César estava cuidando dos papéis. E foi isso, assim, um parto, como o Paulo César tinha pedido, emocionante, como a gente tinha brincado, né, 2 dias antes do aniversário do meu sogro, e como a minha mãe tinha conversado com a netinha bem no começo das férias, para dar tempo dela ajudar a gente, como era a nossa vontade, assim, né, então Deus foi muito providente em tudo isso. E a Clarinha nasceu bem, nasceu no carro, quase que eu viro notícia. De repente, começo a receber um monte de mensagem, direct, WhatsApp. Nasceu no carro! Pessoas que quase nunca falavam comigo e mandaram mensagem. Eu, nasceu no carro, mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Aí fiquei conhecida como paredeira. Que os meus partos são muito fáceis, olha, falo fáceis. Claro, com certeza existem partos mais difíceis, mas eu acho que o parto em si, assim, nunca é fácil. Sempre tem dor, mas a gente vai aprendendo, né? Controlar a respiração, a passar melhor pelas contrações, né? Mas isso não extingue completamente a dor, mas com certeza minimiza. E a Clarinha ficou bem. Ela já está fazendo 2 aninhos, então também dei uma atrasadinha aí no relato, né? De algum tempo, mas tá aí, que sirva assim de alerta também, que uma pessoa que teve um parto induzido com mais de 41 semanas pode ter um parto em 38 semanas sem precisar de indução, que eu achava que todos os meus partos iam demorar muito, eu ia sempre beirar ali as 41 semanas, mas não foi o meu caso, né? Então, assim, eu acho que o bom do relato de parto é pra gente ver que existem coisas diferentes, né, que acontecem de forma diferente, porque pode ser que com a maioria das mulheres tenha um padrão, né, de data prevista de parto e isso aconteça mesmo ali perto,
Mas comigo não é assim, não tem esse padrão. Eu já não tenho padrão para contrações, eu não tenho padrão para data do nascimento, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, vai se conhecendo, o que torna muito mais fácil. Nesse segundo parto, eu já estava muito mais consciente, eu já sabia que ela estava nascendo, não me deu desespero nem nada. E é isso, assim, novamente, para quem tem um bebezinho ali espirrando. Novamente, para quem tá próximo aí de ganhar o seu bebê, uma boa hora. Confiem, se entreguem para o parto, rezem, peçam a Deus e que seja feita a vontade dele, né? Vai ser com certeza uma das maiores experiências da sua vida. E depois de passar por todo esse sofrimento, a gente tem ainda o conforto, né, de estar com a nossa vidinha ali, o nosso benzinho nos nossos braços. Então, muito obrigada por terem acompanhado esse vídeo até o final. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários também. Eu amo falar sobre esse assunto de maternidade. Pode me procurar também no Instagram, que eu converso super sobre. Eu amo mesmo, de verdade. E é isso. Tchau, tchau. Até o relato de parto do João Paulo.